O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Há 54 anos, a Unimed Petrópolis é referência em saúde na região. Com hospital próprio, estrutura de ponta e atendimento de excelência, estamos prontos para cuidar de você. Entre em contato agora mesmo e conheça os nossos serviços. Unimed Petrópolis, cada vez mais forte. Você, seja muito bem-vindo. Está começando mais um Unimed presente na sua casa. Esse espaço que você já sabe é trazido pela Unimed Petrópolis para mostrar para você serviços e também informações de utilidade pública na saúde que você precisa saber para viver uma vida muito mais segura. Para você que não me conhece, eu sou Vitor Matos e junto com a doutora Rosane, presidente da Unimed Petrópolis, e o doutor Jorge, eu estou aqui para comandar esse bate-papo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde ocular, mas antes eu vou trazer para você que me acompanha uma solução muito bacana. Você sabia que o Centro de Imagens da Unimed Petrópolis tem soluções especiais para você no horário noturno? Pois é, para quem gosta de garantir o cuidado da sua saúde e preços mais acessíveis, a gente tem essa solução que você vai conferir agora. Você sabia que todos os dias, das 20 horas à meia-noite, o Centro de Imagens do Hospital Unimed Petrópolis está disponível para te atender com o corujão de exames? Agora, além do horário normal de funcionamento, você tem a vantagem de contar com serviço noturno, com horário especial e preço acessível, ampliando os nossos atendimentos. A qualidade, cuidado e excelência para exames de tomografia sem contraste e raio-x no horário noturno. E no horário convencional, você conta com nossos serviços de ultrassom, mamografia, raio-x e tomografia com e sem contraste em uma estrutura de ponta para garantir o cuidado com a sua saúde. Além do atendimento aos beneficiários Unimed, o Centro de Imagens também está disponível para atendimentos de forma particular. Entre em contato pelo WhatsApp 24 98182 6813 para mais informações e detalhes sobre os valores promocionais e condições especiais de pagamento. Essa é a melhor hora para cuidar da sua saúde. Agende agora mesmo e não fique de fora dessa. Unimed Petrópolis, cada vez mais forte. E além dessa solução, tem muitas outras, não só no Centro de Imagens, como em toda a Unimed Petrópolis. Acesse lá o nosso site, nossos canais digitais, para você ficar bem informado. O nosso bate-papo de hoje é a saúde ocular. A gente recebe a oftalmologista Patrícia Pachá, que também é professora, muita gente conhece por aí, está fazendo parte do time também de novos formadores de médicos, enfim, da galera que vai cuidar da sua saúde também. Seja muito bem-vinda. A gente vai falar um pouquinho sobre esse cuidado, né, doutora? Obrigada. Muito obrigada pelo convite da Unimed. É uma alegria estar aqui, podendo dividir essa tarde com vocês, que é tão importante para falar um pouquinho sobre a saúde dos olhos, né? Mas quando você fala novos formadores, não são tão novos assim. Eu já sou professora há 31 anos. Não, já novos, tem um bom tempo. O que eu quis dizer, na verdade, não são novos formadores, perdão pelos erros, novos profissionais que vão entrar no mercado, exatamente. Mas é ao vivo aqui, a gente fala, a gente sempre, mas mesmo assim, sempre erra alguma coisa. Nova, né? tá, Eu comecei com 15. É que você foi precoce. A gente já quebrou o nosso protocolo aqui para você ver que realmente, como eu sempre falo, isso aqui é a extensão da sua sala, da sua casa, por isso esse nome Unimed presente na sua casa. Vou começar fazendo a primeira pergunta, dando pontapé, e vocês seguem com a gente aqui. Vamos lá. Muitas pessoas só procuram oftalmologista na hora que está dando problema, percebem dificuldades para enxergar, enfim, e aí lembra que existe o oftalmo. Por que a gente precisa manter as consultas periódicas, né, mesmo sem ter sintomas? Olha, esse é um ponto extremamente importante para a gente pensar. As principais causas de cegueira são silenciosas. Então, as doenças que efetivamente vão provocar perda visual, que vão levar gradativamente à diminuição da visão, elas não dão sinal de vida. Elas são companheiros bastante traiçoeiros, né? Então, uma pessoa pode ter glaucoma, por exemplo, que é uma doença crônica, e não saber que tem. Ela vai tirando qualidade de visão porque ela vai destruindo o nervo do olho, e aí chega um belo dia que a pessoa se percebe enxergando pior.
Mas nesse momento já houve uma destruição extremamente grande do nervo. Então, assim como o glaucoma, a retinopatia diabética, várias outras doenças que acontecem no olho, elas não dão muito sinal de vida. As pessoas costumam procurar porque tem uma conjuntivite ou porque estão enxergando um pouquinho mal. Essas são condições normalmente benignas, não vão provocar tanto problema para os olhos. Mas as mais graves são sempre muito silenciosas, como todos os nossos inimigos traiçoeiros, né? É verdade. Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, agradecer a sua presença aqui, Patrícia. Queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, onde você atende hoje aqui em Petrópolis, e aproveitar aí para você falar para a gente o que você pode fazer no dia a dia para essa prevenção da saúde ocular. Então, eu sou formada no Rio, estudei na UERJ, eu sou petropolitana de nascimento e estudei na UERJ. Me formei em 91, então esse ano 35 anos de formada. Fiz residência também em oftalmologia lá na Estadual. E terminando, eu não tenho nenhum médico na família, e aí eu considerei voltar para Petrópolis como uma possibilidade de reiniciar a minha vida. Ou começar uma vida de profissão que não tinha referência para mim. E eu voltei para cá através do Hospital Alcides Carneiro, foi quando a gente se conheceu. E isso foi em 1995. E eu voltei para começar a trabalhar dentro de um hospital público e logo depois eu vinha operar nos finais de semana, trabalhava e voltava para o Rio. Aí eu recebi um convite da Faculdade de Medicina para ser professora. E aí já se vão 31 anos e 32 vai fazer. E eu comecei a dar aula na oftalmologia e, como eu esperava, a trajetória aqui foi muito mais rápida do que no Rio. Eu tinha consultório no Rio, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. A gente brincava que tinha mais oftalmologista lá do que no Chile. Só a Avenida Nossa Senhora de Copacabana tinha mais oftalmologista do que no Chile. E aí, em 6 meses, eu já estava com um consultório, já tinha faculdade, já tinha uma estrutura que me possibilitou permanecer na cidade. Em relação aos olhos, a tua pergunta foi por que é importante. O que é no dia a dia para se manter a saúde ocular? O que você recomenda? Sim, os olhos são responsáveis por 80% do contato que a gente tem com o mundo, né? A primeira entrada do mundo, ela se faz através da visão. E preservar a visão nada mais é do que cuidar de uma coisa que é muito cara pra gente. E normalmente a gente não pensa. Eu tinha um professor que falava assim: a gente não se preocupa com nada que não esteja doendo, incomodando. Quer dizer, se tem um órgão doente, ele vai te avisar. Você só lembra que tem olho quando ele dói ou quando ele incomoda. E é exatamente esse caminho de fazer o contrário. Como a gente faz com a coluna, como a gente faz com a ergonomia. A gente precisa cuidar da saúde para não adoecer esse órgão. E cuidar da saúde é fazer exame regular, é ter boa alimentação, é não expor esse órgão a condições que são potencialmente graves, né? Eu acho que isso é você conseguindo seguir ali a regra, evitar o que é danoso e periodicamente fazer uma consulta, um atendimento para verificar que está tudo bem. Esse é o objetivo da consulta, é você ver e verificar que não tem problema, que está tudo ótimo. Essa consulta é maravilhosa. Perfeito. Legal, perfeito. É o que a gente quer. Perfeito. Boa tarde a todos. Pegando um ganchozinho no que você disse, a profilaxia, a prevenção é super importante. O que você me diz uma consulta oftalmológica? Uma vez por ano, a cada 6 meses? Eu vou falar desde o começo. Ok. Então, quando a criança nasce, ela precisa ser examinada no nascimento, mesmo que não tenha tido nenhuma intercorrência. Se houve, se é prematuro, aí tem que fazer exames regulares. Mas ela precisa de um exame para fazer o teste do olhinho. O teste do olhinho é um teste que é feito por lei. Então, todo pediatra tem que fazer. E, às vezes, eles mandam para a gente conferir.
E a gente faz a primeira avaliação no nascimento, e já nessa primeira avaliação, o oftalmologista consegue dar uma orientação sobre o que deve ser feito para estimular o desenvolvimento visual da criança e para garantir que o desenvolvimento seja normal, né? Essa criança é reavaliada com 1 ano, com 2 anos, e aí depois disso, normalmente ela volta com 3 anos e meio, 4, e nesse exame ela já consegue interagir perfeitamente. A criança já vira a dona da consulta. A gente não sai buscando as coisas, ela vai informar e ela vai participar dessa consulta. A gente vai descobrir se ela precisa usar óculos, se tem estrabismo, né? A partir daí, na adolescência, os exames normalmente ficam restritos à necessidade de grau, né? Ou às urgências, que essas não têm idade. Depois da adolescência, a gente já começa a cair na situação de depois dos 40 anos, a gente começa a ter uma perda visual para perto. Então, as pessoas que nunca usaram óculos e sempre tiram uma onda, eu não uso óculos, não preciso jamais, quando faz 40, não tem jeito. Todo mundo acaba precisando para perto de óculos. E independente das situações que te levam ao oftalmologista para óculos, a gente precisa verificar a retina, precisa verificar se tem glaucoma, que a pressão alta no olho é o maior fator de risco para o glaucoma e é o que a gente maneja. Então, a gente precisa fazer um acompanhamento regular exatamente para ver as condições do olho que vem pela degeneração e a relação do olho com doenças sistêmicas, que é uma coisa bem legal, quer dizer, bem interessante e importante também. E aí, Patrícia, pegando o gancho aí também, né, que você falou das crianças e adolescentes, uso de celular, computador, tablet, comprometendo a saúde ocular. Fala um pouquinho pra gente. Interessante a gente pensar. Outro dia eu estava num restaurante e tinham vários jovens com filhos na mesa. E me chamou muito a atenção uma criança dos seus 9 meses, já sentava sozinha e tal, estava lá na cadeirinha, grudada num tablet, enquanto os pais no vinho, conversando, e aquela criança grudada no tablet. Telas não são amigas das crianças antes de 2 anos de idade. Olha, interessantíssimo isso. É importante. E depois dos Muito. 2 anos de idade, elas são amigas que eu chamo de bissextas. Uma vez a cada 4 anos aparece uma. É assim, a tela precisa ser usada com muita parcimônia. Usa durante meia hora e tá bom. O ideal é que a criança em desenvolvimento não fique muito próxima das telas, né? Até pelo desenvolvimento cognitivo, pelo desenvolvimento psicomotor. As telas, elas vão fazer essa criança ter menos motricidade, elas vão ver essa criança ficar mais quietinha, sentada, e isso para o sistema locomotor também não faz bem. E para os olhos em especial, a gente tem artigos que já mostram que o uso excessivo de telas, ele contribui para a progressão da miopia. Isso a gente tem visto não só nas crianças, mas nos adolescentes também. Muito interessante. No caso dos adultos, por exemplo, aí a gente vai para a vida corporativa, precisa ficar no computador por horas. Existem recursos também, filtro de luz azul, enfim, baixa luminosidade nas telas. O que a gente tem que tomar cuidado? Qualquer coisa que te faça ter conforto é suficiente quando você usa a tela. O cuidado principal é com o tempo que você usa. A tela, assim como qualquer atividade de muita atenção, vai te prender. E você pisca menos por causa disso. Normalmente, a cada minuto, a gente pisca umas 20 vezes. Se você está na frente de uma tela, esse número de piscadas cai para 1/3. Cai para 7, 8 vezes. Então, se você não pisca, e isso acontece, por exemplo, com um filme de suspense, que você fica na tela assim, com o olho arregalado, não tira o olho da tela, o que acontece? O olho começa a arder e começa a lacrimejar.
O filme não precisa nem ser triste. E os tablets, as telas hoje em dia, têm sido a forma dos adolescentes acessarem os streamings, né? E assim, de vez em quando eu pergunto, você assiste filme no tablet? Não. Mas ele assiste TikTok em looping. Sim. E aí é um atrás do outro, um atrás do outro. Quando ele se dá conta, já passou 1h30, já passaram 2 horas e ele tá lá, só rindo e vendo o próximo, vendo um rios atrás do outro. E isso faz a mesma situação. Então, existe uma regrinha que a gente usa, que é muito interessante, que é do 20-20-20. A cada 20 minutos, isso para qualquer pessoa que use tela, mesmo para quem trabalha em TI, a cada 20 minutos, durante 20 segundos, é muito pouco, durante 20 segundos, você precisa olhar a uma distância maior de 20 pés, que são 6 metros, que a gente vai considerar uma distância para o infinito. Então tira o olho da tela e olhe para longe. Modifica o olhar. Com isso, a musculatura vai descontrair um pouquinho, você vai relaxar, vai lembrar de piscar e vai proteger um pouco mais o seu olho. Para os adultos que precisam, no dia a dia do trabalho, usar gota lubrificante é fundamental. E a gota lubrificante, eu conversei hoje com uma paciente minha, a gota lubrificante, ela serve para deixar você sem queixa. Né? Ela não serve para tratar alguma coisa, até vai tratar, mas assim, quando dói é porque já machucou. Sim. Eu não quero que machuque. Então o uso da gota é profilático. Então você está trabalhando, você está dentro do centro cirúrgico, você está num ambiente que tem muita refrigeração, tela e que é hostil, e hoje o mundo tem sido hostil com a gente, né? Então, se você está numa situação como essa, você tem que pingar lubrificante. A gente brinca que, quer dizer, os seres humanos somos os seres mais adaptáveis do planeta. Verdade. Mais do que qualquer outra espécie animal. E a gente criou um mundo que está ficando hostil. A gente tem o aquecimento global, o ressecamento ambiental. Então, a gente está enfrentando hostilidades que a gente não tinha. Então a gente está tendo que beber mais água no dia a dia, a gente vive no ar-condicionado, a gente vive na tela, então a gente vai proteger. Já que a gente não tem como evitar que esse mundo seja hostil, a gente tem que pingar os colírios para evitar os problemas. Uma pergunta, Patrícia. O soro fisiológico ajudaria? Não, péssimo. Isso é importante, porque eu vejo algumas pessoas Usam muito, pingando né? soro Assim, fisiológico. Mas por que o soro é ruim, minha gente? Primeiro, porque o soro comercializado hoje em dia é um soro que tem conservante. Você compra soro na garrafinha. É um soro que vem com conservante. O conservante pode provocar quadros alérgicos oculares. E o soro nada mais é que água e sal. A água vai evaporar, vai ficar o sal. Então, vai ressecar mais, vai ferir a pele. Não é a melhor opção. Os colírios lubrificantes são vários. Ok. Né? Eu vejo algumas pessoas pegando soro, por isso que eu te fiz a pergunta. Seguindo na polêmica, fala um pouquinho pra gente sobre o uso do óculos de sol. Óculos de sol. Essas polêmicas são interessantes. Eu ainda vou pegar uma carona nessa pergunta. Tem diferença de ser preto ou marrom, esverdeado? Olha só, quanto mais escuro um óculos solar, maior a midríase que você vai ter. Ok. Tá certo? Se você tem uma lente de midríase, para quem não explicar sabe, estamos aqui. O que é uma Olha midríase? só, Tá, gente? quando a gente está num ambiente muito escuro, a menina do olho vai crescer, vai ficar grandona para entrar mais luz. Então, se você bota um óculos muito escuro, essa menina do olho vai crescer num ambiente que tem sol. Okay. Se você tem um óculos que não tem proteção ultravioleta boa, o raio solar vai entrar em cima de uma menina do olho que está grandona e vai fazer um efeito danoso sobre a retina de uma forma mais potencializada. Mas se é uma lente que tem proteção solar,
ou uma lente polarizada, você vai ter uma filtragem do raio solar e aí fica por gosto da pessoa. Ok. Eu odeio usar óculos escuros. Quando eu coloco, a sensação que eu tenho é que o mundo fica artificial. E aí acabo não usando, fico de óculos Comum. Agora, essas lentes de óculos, elas têm proteção ultravioleta também. E as lentes de contato também têm proteção ultravioleta. A lente fotocromática atuaria do mesmo sentido? Mesma coisa, faria um bom efeito. Tá. Porque Ou tem seja, proteção. aí eu vou ter que fazer aqui aquele alerta para você, minha dona de casa, que a gente já tem aquela relação de intimidade. Nunca compre seu óculos no cabelo. A doutora que está aqui pode falar pra gente, não tem proteção nenhuma, né, doutora? Efetiva. Às vezes até tem alguma proteção, mas não para os principais raios que fazem os efeitos deletérios, os efeitos danosos sobre a retina. Então você tem, eu tenho proteção ultravioleta, mas é uma proteção bem menor do que deveria. E pode causar problema também. E são óculos que têm qualidade ruim. Então as lentes provocam distorção, pode provocar enjoo, pode provocar o que a gente chama de efeito prismático, quer dizer, ela tira o centro da posição e aí depois você pode ter dor de cabeça Mas se é o único, às vezes a pessoa tira uma onda e tira rapidinho. Vamos abrir um pouquinho a conversa para falar dos idosos, né? A gente Vamos. sabe que principalmente pacientes hipertensos, com diabetes, tem um alerta ali com relação a eles, né? Quais são essas principais informações que eles precisam saber? Tem um início de faixa etária que é preciso ter um cuidado maior? Olha, a gente costuma falar que o olho é uma grande janela para o corpo. Através do olho, a gente consegue ver o que tem dentro do nosso corpo sem agredir o paciente, sem espetar, sem futucar, só usando luz. Então, através do olho, eu consigo ver o sistema vascular, eu consigo ver o sistema nervoso, eu consigo ver se as doenças que a pessoa tem estão provocando efeitos ruins sobre o corpo, né? E isso acontece no diabetes, por exemplo. Na pressão alta, eu consigo, olhando um exame de fundo de olho, saber se aquele paciente, por exemplo, muita gente teve uma crise de pressão alta. Aí se pergunta, mas você sempre teve pressão alta? E a pessoa não sabe responder. Não sei. Acho que eu nunca tive pressão alta, essa foi a minha primeira vez. Quando a gente examina o fundo de olho, os vasos sanguíneos que a gente examina conseguem falar pra gente, contar uma história. Então, eles podem falar pra gente se essa doença já existe no corpo e a pessoa não sabia, não tinha conhecimento. Se essa doença está bem controlada, como é o caso do diabetes. O diabetes, assim como ele faz parte daqueles inimigos ruins, que vão indo junto com a gente sem provocar nada, né? E aí, chega uma hora que ele machuca. Ele machuca o olho, ele machuca o rim, ele machuca os vasos sanguíneos, então os nervos. E nessa hora, olhando o olho do paciente, eu consigo identificar como é que está a condição geral dele, entendeu? Isso é muito, muito relevante. Em relação aos idosos, tem um ponto muito importante. A gente tem a catarata. Catarata é, hoje, a maior causa de cegueira reversível. Então a gente consegue reverter a baixa visual que a catarata provoca. Graças a Deus as técnicas evoluíram e a gente tem conseguido ter bons resultados com os procedimentos cirúrgicos. Mas ele também provoca perda visual, envelhecimento, perdas visuais irreversíveis. A população está envelhecendo mais, a gente vê que tem um aumento gigantesco, graças a Deus. Meu pai tem 91 anos, dos idosos, e com isso aparece mais uma doença chamada degeneração macular relacionada com a idade. A gente usa uma sigla que é DMRI. A DMRI é uma doença da retina e é uma doença em que existe um enfraquecimento das células que vão captar a luz para formar a imagem. E ela é
mais intensa depois dos 65 anos de idade. Hoje, ela é responsável pela perda visual em mais de 30% dos pacientes acima de 70 anos. E é uma baixa visual irreversível. Mediável, mas é uma baixa visual irreversível. Tem prevenção? A gente previne evitando raio solar. A gente previne evitando fumo. As pessoas que fumam têm mais degeneração da retina, né? Então vou aproveitar que seria a minha próxima pergunta. O fumo e as doenças relacionadas ao fumo. Então, o fumo, ele pode favorecer a DMRI. O fumo também pode provocar uma lesão específica direta no nervo. Eu acho que no ano passado, há 2 anos atrás, eu acho que foi ano passado, a gente teve lá as intoxicações pelo etanol, o metanol, não foi? O metanol provoca lesão do nervo óptico, irreversível e direta. O fumo também. Pessoas que fumam muito e bebem muito podem ter baixa visual de quantidade não relacionada com nenhuma outra alteração, mas por alteração do nervo óptico, que é a ambliopia álcool tabaco. Quer dizer, são coisas interessantes a se pensar. O fumo aumenta o ressecamento do olho. E o ressecamento pode lesar a córnea também. O olho seco é uma condição que está levando a uma baixa visual hoje em dia. Quer dizer, a gente depois que fica muito tempo trabalhando, quando olha para longe, às vezes vem embaralhado por olho seco. E o olho seco tem sido também um companheirão aí. Patrícia, existe alguma vitamina, algum alimento que a gente possa usar de uma forma profilática? Como profilaxia, a gente usa os coloridos todos, né? As vitaminas, e comer colorido é uma coisa que faz bem para os olhos. Agora, uma vez que a pessoa tenha degeneração relacionada com a idade, a gente vai suplementar com vitaminas. Existem vitaminas que foram estudadas, então é um complexo de várias vitaminas, não é qualquer uma, né? Você tem selênio, você tem vitamina E, você tem vitamina A, você tem um composto de vitaminas e antioxidantes, a luteína, a zeaxantina, que fazem parte desse complexo e que estão nos alimentos coloridos e que a pessoa vai ter que usar para a vida inteira e serve para tentar fortalecer a retina e evitar que ela continue progredindo. Mas ela não funciona para evitar que a doença apareça. Ok. A doença vai aparecer, não aparece para todo mundo. Seria retardar um pouco. Mas ela vai segurar, ela vai estabilizar. Dependendo do tipo de degeneração que exista, da DMRI, um outro tratamento é feito com injeções, né? A gente tem uma DMRI que a gente chama de seca e uma que é a úmida. A DMRI úmida, ela tem proliferação de vasos e tal, e a gente precisa usar medicações dentro do olho para evitar a progressão. Perfeito. A gente já está encaminhando para o final desse encontro de hoje, mas antes da gente se despedir e fazer as considerações finais, aqui a gente recebe o médico na sala da nossa casa, mas eu vou te levar agora para conhecer mais um médico cooperado da Unimed Petrópolis no nosso quadro Unimed Visita, e aí a gente volta para se despedir de você. É rapidinho, olha aí. Hoje o Unimed Visita está na Neuroclínica Pinto Duarte, que há mais de 50 anos oferece atendimento nas áreas de neurologia, pediatria e fisiatria. Comandada pelo Dr. Luiz Felipe Pinto Duarte, médico cooperado da Unimed Petrópolis, o espaço que funciona em Itaipava é especializado na reabilitação de pacientes com paralisia cerebral e outras doenças neurológicas. Uma tradição que faz parte da família de médicos que até hoje mantém vivo esse legado. A clínica fica localizada na Estrada União Indústria 12.235 em Itaipava. Para saber mais, acesse o guia médico disponível no app da Unimed Petrópolis. Unimed Petrópolis, cada vez mais forte. Tem uma última pergunta antes de acabar, né? Patrícia, para nós encerrarmos, você quer fazer alguma colocação? Você quer falar sobre glaucoma, alguma outra coisa? Então, olha, eu acho que o glaucoma pode encerrar muito bem o nosso encontro hoje.
E a gente combina de vir outras vezes Com pra gente certeza. continuar essa Está sessão convidada. oftalmológica. Já está convidado antecipadamente, que está sendo ótimo. Mas o glaucoma, ele é um problema que causa cegueira irreversível. É a maior causa de cegueira irreversível. Ele destrói o nervo do olho. E ele não dá um ai para fazer isso. Ele vai te acompanhando ao longo da vida. Quer dizer, a gente, quando vai controlar o glaucoma, a gente controla a pressão, e muitos pacientes perguntam o que eu sinto quando eu tenho glaucoma. E a resposta é nada. Você não sente nada quando tem glaucoma. E é exatamente por isso que é especialmente importante a gente fazer um exame periódico anual. Porque a gente precisa verificar a pressão do olho. Ah, mas eu fui e eu não tenho que usar óculos. Não precisa usar óculos. Eu não estou sentindo baixa visual. Não precisa ter baixa visual. A consulta regular do teu oftalmologista, ela precisa ter a avaliação da pressão ocular. Normalmente, após os 18 anos, a gente já vai fazer, e a gente faz em criança se a gente suspeita que essa criança também tenha, porque o glaucoma pode acontecer na infância, e a criança também pode até nascer com glaucoma, mas o mais comum, que é o glaucoma crônico, é o glaucoma da adultice. Ele vem aí depois dos 30 anos, sem sinal de vida. Quem tem uma história familiar positiva para glaucoma, tem que ficar de olho. Se a pessoa tem hipertensão ocular, se a pressão do olho é alta, ela tem um risco maior. Os negros têm mais chance de ter glaucoma do que o restante da população, tá certo? Esses fatores de risco podem ajudar a gente, e a idade. Quando mais tarde, maior a chance dessa doença aparecer. Então, se você tem uma história familiar de glaucoma, se você não tem o costume de fazer um exame anual, está na hora de você mudar essa sua rotina e passar a fazer. Importante. Combinado? Perfeito. Doutora, obrigado pelas suas informações. Vou passar para a doutora Rosane suas considerações finais. Agradecer a todos mais uma vez, lembrando que sempre estaremos trazendo um médico aqui, cooperado da Unimed Petrópolis, falando sobre prevenção. É isso, doutor Jorge. Patrícia, muito obrigado. Tenho prazer certeza enorme. que vai ser um sucesso essa nossa apresentação. Ótimo. Está convidada para voltar. Vamos Muito continuar. bom ter vocês também. Parte 2 Parte da 2. oftalmologia. Oftalmo parte Combinamos. 2. É isso. E eu me despeço de vocês e de você de casa que está aqui com a gente. A gente volta na semana que vem com mais um tema. E é claro, vou destacar para você que há 54 anos a Unimed Petrópolis está aqui com orgulho de ser petropolitana, com orgulho de dar exemplo para outras Unimeds e com orgulho de cuidar de você. E é por isso que a gente está junto para fazer a cada dia que se passa uma Unimed Petrópolis cada vez mais forte. Até semana que vem. Tchau, tchau. Ó, arrebentou. Foi ótimo. Vem pra cá,